A atividade dos falsos mestres, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Gálatas, capítulo 1 verso 7, por John Stott. A atividade dos falsos mestres. O motivo por que os gálatas convertidos estavam se afastando de Deus, que os chamara na graça, era claro: há alguns que vos perturbam. O verbo grego para perturbar, tarasson, significa sacudir ou agitar. As congregações gálatas haviam sido lançadas pelos falsos mestres em um estado de confusão intelectual de um lado e facções de lutas do outro. É muito interessante que o Concílio de Jerusalém, provavelmente organizado logo após Paulo ter escrito esta epístola, tenha usado o mesmo verbo em sua carta às igrejas. É visto sabermos que alguns de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando as vossas almas. Atos, capítulo 15 verso 24. Esta perturbação era causada por falsa doutrina. Os judaizantes estavam tentando perverter, ou distorcer o Evangelho. Estavam propagando o que Filipe chama de uma falsificação do Evangelho de Cristo. Na verdade, a palavra grega, metastrepsar, é ainda mais enfática e poderia ser traduzida por inverter. Neste caso, eles não estavam apenas corrompendo o Evangelho, mas realmente invertendo-o, virando-o de costas e de cabeça para baixo. Não podemos modificar ou fazer acréscimos ao Evangelho sem que alteremos radicalmente o seu caráter. Assim, as duas características principais dos falsos mestres eram que eles estavam perturbando a igreja e alterando o Evangelho. Estas duas coisas andam juntas. Falsificar o Evangelho resulta sempre em perturbação para a igreja. Não se pode mexer no Evangelho e deixar a igreja intacta, pois esta é criada pelo Evangelho e vive por ele. Na verdade, os maiores perturbadores da igreja, agora e naquele tempo, não são os que se lhe opõem de fora, que a ridicularizam e a perseguem, mas aqueles que dentro dela tentam alterar o Evangelho. São eles que perturbam a igreja. Inversamente, a única maneira de ser um bom membro na igreja é sendo um bom adepto do Evangelho. A melhor forma de servir a igreja é crer no Evangelho e pregá-lo. A atividade dos falsos mestres, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Gálatas, capítulo 1 verso 7, por John Stott.